Olá, meus prezados irmãos, paz e graça seja com todos. É com imenso prazer que, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, retornamos ao estudo da sua santa palavra. Queremos dar continuidade ao tema com respeito à lição da Escola Sabatina Ataca os Pilares de Nossa Fé. Hoje nós queremos fazer um pequeno sumário dos pontos que foram atacados com respeito ao santuário, à expiação, o juízo de investigação. Enfim, tudo que foi atacado com respeito ao santuário. Nós iremos nesse momento pedir as bênçãos do Senhor, iremos orar, pedir a sabedoria dos altos céus, para que essa mensagem venha alcançar seu povo, a sua santa igreja, e venha despertar-nos. Oremos então, em nome de nosso Salvador Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, ó Senhor, em nome de Jesus, nosso Salvador, nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, pedimos as suas bênçãos, Senhor, neste momento, que o Senhor, segundo a sua graça, abençoe esse trabalho, o canal Despertai, os ouvintes, as pessoas que têm acompanhado essa mensagem, e também aqueles que ainda não tiveram o privilégio, Senhor, de acompanhar, que o Teu Santo Espírito venha levar essas mensagens aos seus corações. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa-nos neste momento. Amém. Olá, meus irmãos, paz e graça seja com todos. Que Deus venha abençoar-nos a cada dia com a sua santa palavra, com o conhecimento da verdade. A palavra do Senhor nos diz: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Meus prezados irmãos, o tema de hoje é um pequeno sumário dos pontos que foram atacados, que vem sendo atacado desde o surgimento desse movimento. Pois nós sabemos que desde o surgimento desse movimento, os pilares vêm sendo atacados, sempre Satanás tem levantado homens de dentro da igreja para atacar os principais pilares de nossa fé. E dessa vez nós olhamos a lição de escola sabatina, um meio que deveria instruir o povo de Deus, que deveria preparar a igreja adventista do sétimo dia para receber as bênçãos da chuva serôdia, se preparando para enfrentar o decreto dominical, mas infelizmente a lição da escola sabatina, ela tem sido um instrumento nas mãos dos jesuítas, da nova teologia, para desviar, distanciar o povo de Deus da verdade presente, infelizmente. Então a lição de escola sabatina hoje eu comparo ela como um peixe que tem muitas espinhas, e se você não tiver cuidado, você pode se engasgar e até mesmo morrer com este peixe, com essas espinhas venenosas desse peixe. Que se chama lição da escola sabatina. Nós iremos iniciar lendo o livro de Êxodo, capítulo 25, o versículo 9, que diz assim: conforme tudo que eu te mostrar, segundo o modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus instrumentos, assim o fareis. O versículo 40. E observa para que os faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Então essas são as palavras do Senhor Jeová a Moisés. Moisés aqui está recebendo instrução do Senhor, as ordens, recebeu uma planta do verdadeiro santuário celestial. Moisés deveria construir uma cópia. Isso aqui é conhecido, uma cartilha de ABC para nós adventistas do sétimo dia. Vamos mais à frente no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 8, o versículo 1 e 2. Ora, de todas as coisas que falamos, eis o resumo. Temos um sumo sacerdote tal, que está assentado à destra do trono da majestade nos céus, um ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo,
que o Senhor fundou e não o homem. Então, agora o apóstolo São Paulo vem nos mostrando que o santuário que Moisés construiu era uma cópia do verdadeiro santuário celestial. Aqui nós temos agora mais registro no Novo Testamento, mostrando que no céu existe um santuário literal, com móveis, utensílios, certo? Um santuário literal. E este santuário vem sendo atacado, certo? Vem sendo atacado pelos líderes de nossa igreja. Eles vêm atacando este santuário, vêm atacando todo o ritual desse santuário. Ellen G. White, a profetisa do Senhor, ela diz o seguinte: o assunto do santuário, do juízo investigativo, deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Então, a doutrina do santuário e do juízo de investigação, ela diz que deve ser plenamente compreendido por todo adventista do sétimo dia. O adventista do sétimo dia que não compreende essa mensagem, ele não é adventista do sétimo dia ou remanescente. Todos necessitam para si mesmos de conhecimento sobre a posição, olha só, sobre a posição e obra de seu grande sumo sacerdote. A posição e a obra que ele está realizando lá no céu. Nós precisamos compreender, certo? A posição e a obra que Jesus Cristo iniciou a partir do momento em que ele ressuscitou e ascendeu ao céu. Pois quando ele esteve aqui na terra, ele não era sacerdote, ele era um profeta, certo? Mas após a sua morte, ele ressuscitou e assumiu o papel de sacerdote. Então, nós precisamos entender qual é a obra que ele iniciou no ano 31. Qual foi a obra que ele realizou a partir do momento em que ele ascendeu ao céu? Durante 1810 anos no primeiro compartimento. Nós precisamos entender qual é a obra que ele está realizando desde o dia 22 de outubro de 1844, quando ele passou para o segundo compartimento, para o lugar santíssimo. Daniel, capítulo 7, versículo 9 e versículo 13. Nós precisamos entender como adventista do sétimo dia. Ela diz mais: todos os que receberam luz sobre estes assuntos devem dar testemunho das grandes verdades que Deus lhes confiou. Então, se Deus lhe confiou luz sobre estes temas, então você deve agora se levantar e explicar, expor, mostrar ao povo de Deus essa luz. Por quê? Luz é para clarear, certo? Luz é para clarear, é para mostrar o caminho para aqueles que estão em trevas. Se a nossa igreja e seus membros desconhecem essa mensagem, estão em trevas. Então, a partir do momento que você se levantar e começar agora a mostrar essas verdades, então o povo sai das trevas. Mas lembre-se bem, deve mostrar a mensagem na sua íntegra. Na sua íntegra. Certo? Não por metade. Certo? Nós iremos, como nós explicamos, iremos fazer um sumário dos pontos que foram atacados. Uma estrutura real. Este é um tópico de destaque no adventismo histórico. O santuário no céu é um lugar real, não é uma ficção. O céu não é o santuário. Lá no céu tem o santuário. Lá existe um santuário, uma estrutura física com 2 compartimentos, lugar santo e lugar santíssimo e os seus móveis. Observe a primeira visão sobre isso em 1 Escritos, página 32 a 33. E a declaração introdutória da declaração mais completa sobre essa doutrina no Grande Conflito, página 411.
A nova teologia indica que o centro dos céus, onde Deus está localizado, é o santuário antitípico. Então, meus prezados irmãos, nós também queremos mostrar um ponto na nova Bíblia, a Bíblia de Andrews, um comentário do livro de Hebreus capítulo 9, em que a Bíblia, o Andrews, ela vinha atacando a doutrina do santuário. De acordo com um registro, este é um ponto importante no estabelecimento de nossa doutrina do santuário. O grande conflito, página 413 a 415, mostra que há um registro, tanto no Velho como no Novo Testamento e no Espírito de Profecia, que existe um santuário real e literal no céu. Certo? Parece ser completamente omitido esses pontos. Essa verdade aumenta o fato de que existe uma estrutura no céu, assim como havia uma estrutura na terra. Porque Deus falou a Moisés o quê? Olha, que tu faças de acordo com o modelo que eu estou te mostrando no monte. Então existe uma estrutura real e literal no céu. Terceiro item, móveis. Outro ponto de vista básico no adventismo histórico e que não é considerado pela nova teologia. Nenhuma menção é feita sobre qualquer coisa que possa estar no primeiro compartimento. A mesa da proposição, onde o pão da presença foi colocado, o altar de ouro do incenso, o cartiçal, o primeiro véu na entrada ou o véu divisor do segundo compartimento. Também não há menção de nada que exista no segundo compartimento. Nada sobre a arca da aliança ou os querubins. A lei de Deus dentro da arca no lugar santíssimo é da mais alta importância. Leia os primeiros escritos, página 32 a 33. Também no Grande Conflito, página 433 a 435. Onde esse conceito introduz a verdade sobre a marca da besta. Existe algo mais crucial em relação a todo esse assunto sobre o trabalho no lugar santíssimo do que a experiência da aplicação de sangue. Aspergido sangue no trono da misericórdia, que representou o dia da expiação no tipo e no antítipo, é estar totalmente ausente nas literaturas da nova teologia. A nova teologia não aceita o fato de que algo é feito com o sangue de Cristo após o final da semana da crucificação em 31. Leiamos o Grande Conflito, página 411 a 416, para uma longa análise da mobília do santuário celestial. Observe a descrição de sua extraordinária beleza em O Grande Conflito, página 414, parágrafo 1 e 2. É uma questão importante em nossos ensinamentos históricos. Não apenas o ministério e uma expiação é um lugar intangível no céu, chamado santuário, mas um ministério e uma expiação com sangue genuíno, em uma estrutura real e atual. Isso aqui é importante. Nem mesmo a liderança da igreja, nem os membros e a maioria dos movimentos de verdade presente, eles também não aceitam, não explicam, não ensinam, não crê em toda a verdade do santuário celestial. Você pode observar que todos esses movimentos de verdade presente que existe aqui no Brasil,
nenhum deles, quase nenhum deles, tocam nesse ponto. E em vários pontos que nós estamos tocando aqui, certo? Nem a Igreja Adventista, nem a Igreja Movimento de Reforma, certo? Não crê e não aceita mais a doutrina dos nossos pioneiros. Como o santuário havia estabelecido em um padrão similaridade terrestre, observe as palavras de Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e 4. Nós não iremos ler. Ao descrever o ministério do primeiro compartimento de Cristo, que estava em andamento, as palavras de São João, capítulo 11, verso 19, descrevendo o início do ministério no segundo compartimento. A aceitação do fato de que há uma mobília dentro do santuário celestial é essencial para quem quer aceitar a declaração bíblica relacionada a tudo isso. Até mesmo Paulo, no meio de sua análise do livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 1 e capítulo 10, versos 19, sobre o ministério de Cristo no primeiro compartimento celestial, em seu tempo, parou um pouco no início da descrição para definir termos relacionados aos compartimentos imóveis. Hebreus capítulo 9, versículo de 1 a 5. 4 ponto. Referências bíblicas cuidadosas relacionadas ao santuário celeste e terrestre. Esses estudos detalhados são encontrados no Grande Conflito, nos capítulos 23, 24 e 28. Em O Grande Conflito, página 411 a 415. E a página 479. Item 5. Compartimentos. A nova teologia se opõe especialmente à ideia de compartimentos no santuário celestial. E isso, é claro, é uma extensão de sua visão de que não há santuário literal, com estrutura no céu, e não há compartimento ou salas. A liderança de nossa igreja, desde a década de 1950, em que ela quis agradar as igrejas de Babilônias, de lá para cá vem aumentando, vem crescendo. A igreja, os líderes, tentando agradar, não serem desagradáveis às igrejas de Babilônia. E para isso vem rebaixando os pilares, os princípios de nossa fé. Sexto item, movimento. Isso naturalmente acompanha a eliminação de salas ou compartimentos de todas as crenças fundamentais dos adventistas do sétimo dia. Nenhum reconhecimento será encontrado sobre uma entrada de Cristo no primeiro compartimento, ou qualquer passagem que mostre sua passagem para o segundo compartimento. Esse movimento de 1844, no primeiro compartimento para o segundo, é um tema importante no Adventismo histórico. Primeiros Escritos, página 54 a 56. O fim dos 2.300 dias, mas não será encontrado nas teorias modernas de nossa igreja. Esse tema do movimento é um aspecto essencial para a apresentação da cena do julgamento investigativo em Daniel capítulo 7, versículo de 9 a 10, versículo 13 a 14, Malaquias capítulo 3, versículo de 1 a 4. Comparemos com o Grande Conflito, página 424 a 426. Irmãos, quando eu entrei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi passado para mim a seguinte forma, que o Pai, o Deus Pai,
o ancião de dias, ele sempre esteve no lugar santíssimo. Ali ele estava no lugar santíssimo. E falavam para mim, olha, o Shekinah, ele sempre aparece no Santíssimo e ele nunca se faz presente no lugar santo. Então foi ensinado que o Pai estava no lugar santíssimo. E o que aí vem que quando Jesus subiu, ele foi diretamente à presença do Pai, sentou-se à destra do Pai. Aí eu ficava me perguntando, mas como ele está sentado no trono do Pai, à destra do Pai, se o Pai está no lugar santíssimo e ele no lugar santo? Eu digo, será que esse trono é tão grande que ele pega do lugar santo ao lugar santíssimo? Um está sentado em uma ponta e o outro na outra? Então, lendo Daniel capítulo 7, lendo o grande conflito e o livro A Cruz e Sua Sombra. Depois li o livro O Ritual do Santuário. Foi que eu fui entender, compreender que o Pai estava no lugar santo no ano 31. E somente em 22 de outubro de 1844, de acordo com Daniel capítulo 7, versos 9 e 13, foi que o Pai e o Filho passaram para o segundo compartimento. O item 7, ministério no primeiro compartimento. Não há ministério no primeiro compartimento do santuário celestial. Esse conceito está sendo totalmente omitido das novas literaturas. Em vez disso, temos uma mediação para Cristo no santuário. São os termos usados. Ou uma intercessão na primeira fase. Você pode observar isso nas literaturas da nossa igreja, na lição de escola sabatina. Você vai vendo a substituição das palavras. Primeiro compartimento, para intercessão na primeira fase, e uma intercessão e julgamento na fase final. Preste bem atenção nas mudanças, como elas acontecem. O item 8. Ministério no segundo compartimento, ou julgamento. Há uma designação e um trabalho de julgamento na segunda fase. Mas não nos dizem onde isso ocorre. O item 9. Apague os nossos pecados. Este é um princípio importante do adventismo, mas pouca atenção é dada na nova teologia. Os pecados dos fiéis a Deus são apagados dos livros do céu, no julgamento investigativo. Ponto 10. Pesquisa, exame e purificação, apagamento como trabalho duplo. Esta é uma dupla obra de Cristo na condução do julgamento investigativo. Página 421 e 422 do Grande Conflito. Teria sido bom enfatizar mais claramente esses dois aspectos, diferentes do trabalho final de expiação realizado no lugar santíssimo do santuário celestial. Esta dupla obra não é mencionada, nem é dada atenção ao aspecto de investigação ou exame. Então, a palavra de Deus mostra, tanto na Bíblia como no Grande Conflito, que há um exame, uma investigação minuciosa de cada caso, de todos aqueles que já entraram para o serviço de Deus.
um exame de cada palavra, uma investigação de cada palavra, pensamentos, deveres cumpridos, deveres que não foram realizados, cada propósito, todo intuito, tudo será examinado e investigado. Se este ponto fosse passado para a igreja, se de quando em quando fosse apresentado essa mensagem aos membros, com certeza a maioria ou parte levaria mais a sério a sua vida religiosa. Normalmente é falado em julgamento e purificação, mas exatamente o que é estar envolvido nisso nunca nos é dito, porque isso traria os livros de registro e a análise do trabalho na vida de cada indivíduo que professou fé em Cristo. Como nós olhamos na lição da Escola Sabatina, as lições passadas, o autor da lição diz que os membros não devem focar o juízo de investigação, não devem estar pensando em juízo de investigação, em julgamento dos vivos, porque isso nos impede de desfrutar a vida aqui nessa terra. Certo? Então nós estamos vendo como a mensagem ela está sendo embalada e guardada, jogado no monturo do erro. Há um apagamento de nomes ou pecado. Os nomes dos iníquos são apagados do livro da vida e seus pecados serão retidos no livro do pecado. E os pecados dos justos serão apagados do livro do pecado e de seus pecados. E seus nomes serão retidos eficientemente no livro da vida por toda a eternidade. O Grande Conflito, página 480 a 485. Nenhuma menção é feita de quem está incluído no julgamento investigativo. Todos os que professaram pertencer ao povo de Deus, diz o Grande Conflito, página 480. Este é um princípio importante, mas é totalmente ignorado pela nova teologia, pela nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 11º item: livros de registro. Este é um ponto importante em nossa crença no julgamento investigativo. O Grande Conflito 480 a 483. Quase nenhuma menção é feita a esse aspecto importante do julgamento na nova teologia. A tendência das novas literaturas é simbolizar, espiritualizar e teorizar nossa crença no santuário, em vez de fornecer os detalhes sólidos e concretos encontrados na posição doutrinária original de nossa igreja. Grande Conflito, capítulo 23, capítulo 24 e capítulo 28. É muito triste o que está acontecendo hoje em nosso meio, dentro de nossa igreja, como as muralhas foram derrubadas, o inimigo invadiu, como os pilares caíram por terra, como os atalaias se acovardaram, e Ellen G. White diz que há mais esperança para um covarde, uma pessoa que está do lado de lá, do que para um neutro. Certo? Um neutro, Ellen G. White diz que é o principal instrumento do diabo. 12º item: aplicação de sangue. Este é um ponto ainda mais importante do ensino adventista do santuário. Cristo apresenta e aplica seu sangue em nosso favor no santuário. Cristo aplica seu sangue em nosso favor no santuário. Quando você, irmão, quando eu pecamos, quando nós nos arrependemos,
dos nossos pecados e vamos até a Cristo e confessamos esse pecado, Jesus Cristo, o seu sangue é aplicado, certo? O seu sangue é chapiscado, porque a lei requer a morte do transgressor. A alma que pecar, essa morrerá, certo? A alma que pecar, essa morrerá. Então Jesus Cristo está expiando os pecados do santuário. Então o seu sangue é derramado no santuário em nosso favor. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, toda vez, Ellen White diz que de manhã e à tardinha, Ellen White diz que antes de nós comermos um pedaço de pão, nós deveremos nos ajoelhar perante o Pai para buscar suas bênçãos de perdão dos nossos pecados. Ela diz que nós deveremos acertar nossas contas com Deus antes que o sol se ponha. Certo? Antes que o sol se ponha. Então Jesus está fazendo expiação por nós. E não existe expiação sem sangue. Certo? Você, meu amigo, que se diz ser da verdade presente, por que você tem tanta vergonha dessa mensagem, de explicar essa verdade? Hein? Com medo de perder o dízimo daqueles que hoje estão apoiando? Certo? É isso que você tem medo? Ou você não crê em toda a verdade? Este é um aspecto essencial do seu ministério e mediação para nós. Por que é importante? Por que é importante? Porque nós explicamos. Certo? Então Jesus Cristo, se o sangue dele, o sangue do Cordeiro, que morreu lá no Calvário, que morreu lá no altar, no pátio, se este sangue não foi levado pelo sacerdote, então, quando você peca, se o sacerdote não tiver sangue para derramar, para aspergir perante a lei, então o teu sangue tem que ser derramado literalmente. O teu sangue tem que ser derramado. Certo? Por isso que as pessoas que não creem em Cristo, que não arrependem dos seus pecados, certo? Que não crê no trabalho que Cristo fez na cruz e está fazendo no santuário celestial, um dia o sangue dessas pessoas tem que ser derramado literalmente, porque elas negaram, não aceitaram, não creram, certo? Em todo o ritual do santuário. Então não há perdão para aqueles que não crerem na morte expiatória de Cristo, na sua intercessão no lugar santo e santíssimo do santuário celestial. Nenhuma atenção é dada a essa verdade nas lições da escola sabatina e nas outras literaturas da igreja. Isso ocorre porque a nova teologia não acredita nesse conceito. Eles acreditam que o sangue foi derramado no Calvário e colocado diante do Pai finalmente e totalmente bem ali. Não, errado. O sacerdote teria que levar o sangue para dentro do santuário. Não havia expiação sem o sangue. Lá no Calvário, Jesus Cristo, ele não era sacerdote. Ele era o Cordeiro de Deus que tira e tirou o pecado do mundo. Ele era sacerdote. Somente após a sua ressurreição, no primeiro dia da semana, em que ele ascendeu ao Pai, aí ele levou o sangue da expiação para apresentar perante o Pai, para mostrar, certo? E receber a certeza de que sua oferta tinha sido aceita. Ali estava mostrando o sangue de toda a humanidade que estava em Cristo, que morreu em Cristo, que ressuscitou em Cristo. Ali estava o sangue do Cordeiro, que deveria agora ser aspergido durante 1810 anos no lugar santo.
e em 22 de outubro de 1844 deveria ser aspergido diretamente sobre a Arca da Aliança, aonde está contido os 10 mandamentos. Quando eles são quebrados, quando eles são transgredidos, que você e eu se arrependem dos pecados cometidos, que vamos ao sumo sacerdote Jesus Cristo apresenta perante o Pai e diz: Pai, o meu sangue, o meu sangue. Primeiros escritos. Ou seja, Jesus Cristo está mostrando para o Pai que há sangue para ser derramado, para pagar aquela transgressão da qual a lei foi ofendida. Que Deus venha abençoar-nos, meus irmãos. Que Deus venha nos dar graça e sabedoria a cada dia que se passa. Nós iremos dar uma pausa, mas nós iremos continuar nesse pequeno sumário dos pontos que foram atacados. Eu convido a você que se inscreva no canal Despertar em 1844, que repasse essas mensagens aos seus amigos e colegas, certo? Que venha propagar essas mensagens. São mensagens importantes, atuais, para o povo de Deus. Não é mensagem que talvez você esperava, né, de um grande intelectual, mas a Bíblia diz que não importa por onde vem a mensagem, importante que é a palavra. Que Deus os abençoe. Oremos nesse instante ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, muito obrigado mais uma vez, Senhor, por esse grande privilégio de apresentar Tua Santa Palavra ao Teu povo. Abençoa-nos, ó Deus, abençoe Tua Igreja, Teus filhos mundialmente. Ajude-nos para que possamos compreender a mensagem do santuário, do juízo de investigação da expiação. Ajude-nos, ó Deus, para que possamos ter uma mente aberta, para que todo preconceito, Senhor, venha a sair e dar lugar à Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor amado, te rogamos e perdoa-nos em nosso Salvador Jesus. Amém.